Olá! Por um mundo que respeite o seu passado, sem distorcer fatos nem esquecer tragédias, para viver o presente com mais consciência e construir um futuro melhor, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Não se brinca com a história. O que a humanidade experimentou não está registrado apenas nos livros, mas está gravado nas pedras, nas árvores, nos rios e principalmente no coração das pessoas. A história também não depende de crenças. Ela se baseia em fatos comprovados. Por isso, em tempos estranhos, que colocam em dúvidas acontecimentos amplamente provados, é preciso que façamos um apelo pela valorização da história como ciência e dos historiadores como operários merecedores de todo respeito. Viver é fazer história, e ela não é apenas o resultado do passado, é o que ocorre agora e nos projeta para o futuro. Hoje vamos conversar com dois historiadores sobre uma série de assuntos muito importantes. Primeiro com o professor Fernando Perlato, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Depois, na segunda parte do programa, com o padre Inácio Medeiros, mestre em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma. O professor Fernando Perlato possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Seu doutorado em Sociologia foi obtido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do Laboratório de História Política e Social dessa mesma universidade, onde também é coordenador do programa de pós-graduação em História. Professor Fernando, muito prazer em receber o senhor aqui no programa parlatório, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar pedindo para o senhor responder uma coisa bem difícil. O senhor diria que o tempo histórico atual é bom, ruim ou mais ou menos? Por quê? É uma pergunta difícil, mas que eu acho que é possível a gente refletir sobre ela. Se eu tivesse que dar uma resposta única, eu diria mais ou menos, né? Eu diria mais ou menos porque, de fato, né, nós vivemos um período muito conturbado, de diversas perspectivas. Né, conturbado do ponto de vista econômico, né, a gente vem tendo ainda vários desdobramentos da crise econômica de 2008, 2009, que foi a maior crise do capitalismo desde 1929, então a gente ainda tem muitos desdobramentos dessa crise econômica que desarranjou, né, que desestruturou o sistema econômico numa perspectiva mais ampla e com impactos sociais muito significativos, né. Se nós pegarmos os índices de desigualdade no mundo, de modo geral, ao longo dos últimos anos, nós tivemos um crescimento significativo, né? E eu acho que esse é um quadro do qual nós não podemos perder de vista. Além disso, do ponto de vista político, né, o que a gente tem testemunhado no mundo ao longo dos últimos tempos, né, é uma crise muito significativa daquilo que nós chamamos de democracias liberais, né, ou democracias liberais representativas, e a ascensão de diversos governos autoritários ou governos, se não abertamente autoritários, explicitamente autoritários, governos que flertam com o autoritarismo, né, buscando fortalecer o poder executivo e enfraquecer o poder judiciário e o poder legislativo em diversos países. Né? Basta a gente olhar o mundo, né, a gente pode testemunhar essa crise mais significativa que nós chamamos de uma crise das democracias liberais. Por outro lado, nós vemos também uma afirmação muito significativa da comunidade científica, né, da comunidade universitária, essa luta, esse avanço significativo para a invenção de uma vacina, por exemplo, de um medicamento, num curtíssimo espaço de tempo, o que evidencia também, em grande medida, um esforço coletivo, né, para o enfrentamento dessa pandemia.
se nós olharmos iniciativas de solidariedade, iniciativas que foram constituídas ao longo dos últimos tempos para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, etc., nos permite, em grande medida, contrastar com esse quadro maior de negatividade. Fora o fato de que nós temos testemunhado também ao longo dos últimos tempos o surgimento de diversos movimentos feministas, movimentos que trazem outras agendas, né, que há tempos atrás não estavam presentes. E isso também é um movimento positivo, né? Ou seja, como é que o mundo, apesar de estar caminhando aparentemente para um lugar negativo, nós temos também, do ponto de vista social, algumas iniciativas que permitem ter esperança e vislumbrar que mudanças positivas também podem estar ocorrendo. Professor, os historiadores têm enfrentado alguma dificuldade para mostrar às novas gerações que existiram ditaduras, guerras e outros aspectos negativos da história? Outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, os negacionistas incomodam o historiador? Sim, profundamente. Assim, eu acho que nós vivemos um período, né, onde nós tivemos uma proliferação de discursos e de vozes, né, falando sobre o passado. Isso, a princípio, não é ruim, eu acho positivo, né? Ou seja, a fala, o discurso sobre o passado, ele não é um território exclusivo dos historiadores profissionais ou daqueles que trabalham cientificamente com o passado. Porém, né, não resta dúvida de que esse movimento, conectado com as mudanças conjunturais, com as mudanças políticas que nós testemunhamos ao longo dos últimos tempos, com o fortalecimento de discursos de extrema-direita, de discursos autoritários, né, essa proliferação de vozes, ela se encontrou em grande medida com essas mudanças conjunturais e políticas. O conhecimento científico, ele tem, portanto, um compromisso com a ciência, um compromisso com a validade dos fatos, com a validade das informações, mas também tem um compromisso ético com a valorização dos direitos humanos, com a valorização de determinados valores e o combate a determinadas práticas autoritárias também. O senhor acha que o futuro vai perdoar os desmandos dos donos da história de hoje? É muito difícil nós prevermos o que vai acontecer, né? O historiador, em grande medida, ele não trabalha com essa perspectiva de olhar para o futuro, né? A nossa ferramenta, em grande medida, é olhar para o passado em conexões com o tempo presente. Mas eu tenho uma perspectiva, né, de que muitas vezes as gerações que vivem momentos difíceis, como esses que nós estamos vivendo, elas tendem a pensar que aquilo é para sempre, né? Assim, tendem a pensar aquilo como se não fosse possível, né, alguma mudança. Aqueles que vivenciaram, por exemplo, o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, um contexto marcado por destruições imensas, pelo avanço das experiências nazifascistas, etc., para os contemporâneos daqueles fatos, né, parecia que não haveria, em grande medida, alternativa àquele mundo, né? Mas os seres humanos, a sociedade, né, diversos grupos foram capazes, né, de reconstruir a sociedade numa perspectiva diferenciada. Eu acredito que a história ela também nos dá essas ferramentas para pensar justamente essa dimensão da historicidade, né? Ou seja, as sociedades elas mudam, nem tudo é para sempre, nem tudo é para sempre numa perspectiva positiva, mas também nem tudo é para sempre numa perspectiva negativa. A história do Brasil precisa ser recontada, professor? Assim, na prática, eu acho que a história do Brasil ela já vem sendo contada, né? Assim, a gente tem se nós formos pegar o campo da historiografia no Brasil, ele é um campo muito consolidado, né? Hoje nós temos um sistema, por exemplo, de pós-graduação, de cursos de pós-graduação, de mestrados, de doutorados, né, com várias produções de dissertações, de teses, revistas científicas. Há um campo da pós-graduação no Brasil muito consolidado, né, que vem contando essa história do Brasil. Eu acho, para dialogar com essa questão, que talvez o maior desafio que nós tenhamos seja justamente como fazer com que esse vasto conhecimento historiográfico que vem contando essa história, ou recontando essa história do Brasil, possa chegar com mais força no grande público, inclusive no sentido de disputar essas narrativas negacionistas e desconstrucionistas sobre o passado que vem se expandindo, né, recentemente. Ou seja, não é propriamente, portanto, uma dimensão de que não exista essa reflexão sobre o passado. Ela existe, né, mas eu acho que hoje nós precisamos dar um passo além, né, sobretudo
decorrência do contexto que nós estamos vivenciando, né? E esse passo além significa justamente como que nós podemos fazer com que essas reconstruções sobre o passado possam contribuir também nas disputas públicas sobre o passado, porque o passado ele é disputado publicamente. E é importante que o conhecimento historiográfico ele saia dos muros da universidade, ele saia de dentro das universidades e passe também a circular com mais força na sociedade de modo geral. Professor Fernando, diante destas temáticas que o senhor acabou de citar, há quem aponte erros cometidos pela Igreja. O Papa Francisco, recentemente, chegou a pedir perdão por alguns atos da Igreja no passado. O senhor acha que a história conseguirá perdoar a Igreja? Então, eu acho que todas as organizações coletivas, elas devem passar por processos de reflexão crítica, né? Eu acho que esses movimentos que você mencionou recentemente do Papa Francisco, eu acho que eles são nessa direção, né? Então eu os vejo numa perspectiva muito positiva, né? Ou seja, mais, portanto, do que propriamente condenar aqueles que agiram naquele período, né? Eu não estou entrando nessa dimensão de condenar, sair de uma esfera propriamente jurídica. Eu acho que é importante, sim, nós refletirmos criticamente como que determinados sujeitos e instituições se comportaram em determinados períodos da história. E para dialogar com essa pergunta que você traz, né, eu não colocaria somente a Igreja Católica, que eu acho que ela tem que pensar também criticamente sobre o seu papel naquele período autoritário. Mas nós temos que pensar também, muitas vezes, sobre outras organizações, sobre outros atores políticos, outros atores sociais que apoiaram abertamente o golpe de 64 e apoiaram o regime que então se instaurou. Trazemos sempre, professor, no final de nossas conversas, uma citação para o comentário do nosso convidado. Para o senhor, nós trouxemos uma palavra do Malcolm X, ativista negro que viveu no século passado nos Estados Unidos. Abre aspas. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram os que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Fecha aspas. Não, eu concordo e acho o Malcolm X ele teve um papel muito importante, né, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60, né, a luta dos negros nos Estados Unidos, da mesma forma que Martin Luther King, né, eles representavam duas diferentes abordagens das lutas negras nos Estados Unidos nos anos 60. Inclusive, né, temática essa super contemporânea quando a gente observa essas novas manifestações em torno da questão racial, como Black Lives Matter, né, nos Estados Unidos, etc. O que eu acho, em grande medida, é que tem essa dimensão, a reflexão dele traz esse ponto, que eu acho que é um ponto fundamental para nós pensarmos, como que as mudanças, muitas vezes, as mudanças históricas, elas têm uma dimensão mais ampla da sociedade. A gente muitas vezes tende a pensar, nossa, mudanças históricas são aquelas grandes mudanças com revoluções, com grandes manifestações, etc. E são também, mas tem uma dimensão de como que a história ela se modifica no cotidiano, como que, né, a partir do momento que você vai se problematizando e saindo do seu lugar, você aumenta em grande medida as possibilidades do mundo também, né, sair desse lugar que muitas vezes nós nos encontramos hoje. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Ótimo, eu que agradeço, um prazer. Depois do intervalo, vamos continuar conversando sobre história com o padre Inácio Medeiros. Ele é mestre em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Nós voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre história. E o nosso convidado, agora dessa segunda parte, é o padre Inácio Medeiros. Ele é missionário redentorista da província de São Paulo, é bacharel em filosofia e teologia e mestre em história
pela Universidade Gregoriana de Roma. No Brasil, ele já lecionou essa disciplina em Sacramento, Minas Gerais, no Instituto Superior de Teologia em São Paulo, também lecionou no Instituto Franciscano de Teologia de Olinda, no Pernambuco, no Seminário Diocesano de Caruaru, também no Pernambuco, e no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, na cidade de Aparecida. Ultimamente, Padre Inácio pediu licença ao magistério e atua como diretor da Rádio Aparecida. Padre Inácio, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso receber o senhor aqui no programa Parlatório. A sua atuação missionária é ampla e hoje em dia muita gente acompanha o seu trabalho na rede Aparecida de Comunicação. Aqui no programa, no entanto, nós queremos explorar seu lado de professor e historiador. Eu começo perguntando e pedindo que você nos diga uma coisa muito importante. A gente tem a sorte ou o azar de viver no tempo de hoje? Se nós colocamos na balança da história, eu penso que hoje nós temos mais sorte, mais privilégios de estar vivendo no tempo que nós estamos vivendo do que azar, se assim a gente pode dizer, ou algo que a gente tenha para lamentar. Depois nós vamos desenvolver uma ideia melhor que diz assim, a história da igreja e a história da humanidade, ela se faz entre luzes e sombras, entre acertos e erros. Eu posso dizer que esta visão pessimista que às vezes transparece não pode prevalecer, os acertos e as luzes são bem mais abundantes do que os erros ou as trevas da nossa caminhada, da nossa história, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto também do ponto de vista da igreja, até porque não dá para distinguir, não dá para separar uma coisa da outra. Padre Inácio, até pouco tempo atrás, a gente só sabia de negacionismo quando ouvia dizer que alguém não acreditava que o homem tinha pisado na Lua. Hoje em dia, no entanto, há a negação da história em seus pontos mais graves. Há quem negue o Holocausto, há quem negue o regime ditatorial no Brasil e por aí vai. O senhor acha que estamos estudando pouco a história? Ou é uma crise de fé nos fatos e crença na fantasia? Eu penso até, vamos usar uma outra linguagem bem popular, puxando a brasa para minha sardinha, eu penso que o estudo da história, ele é fundamental para que nós possamos compreender o sentido maior da nossa vida e da nossa existência. Não o estudo da história como se fazia antes, na base de decoração de nomes, de datas, de acontecimentos. Absolutamente. Eu penso que é muito importante a gente fazer a chamada filosofia da história, ou a reflexão da história. E, nesse sentido, a história e o seu estudo, ele acaba se tornando para nós, a história acaba se tornando para nós como a mestra da vida. E é interessante a gente lembrar também que a nossa história, ela sempre se faz de 3 tempos que não são contraditórios, não são distintos, mas ela se faz de 3 tempos que vão se juntando. Se a gente olhar alguns historiadores, alguns filósofos, como Hegel e outros, eles vão falar da tese, da antítese, para gerar a síntese. Eu gosto de olhar os 3 tempos, ou seja, do passado, do presente e do futuro. São 3 momentos que se completam. A história da humanidade parece correr em linhas paralelas. Crescemos com uma velocidade enorme na trilha do desenvolvimento tecnológico e andamos com passos de tartaruga no caminho do aprendizado dos valores e no respeito da dignidade das pessoas. Esse contraste, Padre Inácio, pode nos levar para um destino trágico? Veja, uma das tentativas e uma das formas de agir destas pessoas que são adeptas desse negacionismo é de tentar cancelar personagens históricos que são importantes
no modo de funcionar da sociedade moderna e resgatar alguns personagens históricos que talvez tenham sido péssimos no sentido da sociedade. Dou um exemplo fácil para os espectadores acompanhar. Veja, por exemplo, como que se trata a figura de Paulo Freire, do educador Paulo Freire, na sociedade moderna e como se resgata alguns personagens antigos. Por exemplo, faz poucos dias que se tentou retomar a memória do coronel Ustra, que foi um dos grandes perseguidores de literatos, de artistas e de pensadores durante o regime ditatorial, diante do regime militar. Então, eu vejo assim, nós temos tudo para nos darmos bem, desde que a história seja vista do ponto de vista da filosofia e as pessoas aprendam com a história. Eu penso que nós podemos aprender muito com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Aliás, se a gente olhar para o magistério do Papa Francisco, é justamente isso que ele está propondo, né? Que o novo que vem depois desta pandemia seja um novo diferente, não mais repetindo os erros do passado. E o Papa Francisco, ele insiste muito, até a sua última encíclica, na fraternidade como a grande política com P maiúsculo, né? Então, eu sou desta linha, ou seja, nós temos muito pela frente e poderemos construir uma sociedade renovada a partir deste aprendizado da história. Padre Inácio, o senhor tem especialização acadêmica em História da Igreja. Os 2000 anos de história fez da Igreja uma instituição muito importante no mundo. O senhor acha que os tempos de hoje são mais difíceis ou mais fáceis para a Igreja? Se nós olharmos o passado, houve uma época em que se vivia o regime de cristandade, ou seja, em que o aspecto temporal, em que a dimensão temporal e espiritual do mundo e da sociedade se concentravam nas mãos da Igreja. Aqui para nós no Brasil e na América Latina, essa ideia da cristandade, que vigorou muito na Europa, é chamada da lei do padroado. Só que o que aconteceu? A Igreja, ela acabou sendo dominada pelo Estado ou dominada pelo Império, e foi o período em que justamente a Igreja mais se afastou da sua missão verdadeira. E eu penso que é justamente nesta linha que o Papa Francisco está nos conduzindo, ou seja, da Igreja se tornar cada vez mais a voz da consciência da humanidade. Tanto assim que a Igreja está no caminho certo, porque o Papa Francisco, ele é uma das personalidades, ou ele é a personalidade mais reconhecida no mundo, né? As pessoas podem até não aceitar aquilo que ele diz, mas ele é uma figura extremamente reconhecida e fala-se da sua influência. Claro que, por exemplo, o martírio nunca foi tão forte na Igreja como está sendo nos dias de hoje, mas o martírio é justamente a prova da autenticidade da Igreja, é a prova de que ela está no caminho certo, de ser a voz da consciência da humanidade. Nós sempre encerramos o programa pedindo um breve comentário do convidado para uma citação que apresentamos. Para o senhor, Padre Inácio, nós trouxemos hoje uma palavra do já saudoso jornalista e escritor uruguaio que escreveu um clássico no qual analisa a história do nosso continente, Veias Abertas da América Latina. Ele faleceu em 2015. Eu estou falando de Eduardo Galeano. Ele dizia, abre aspas, até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuarão glorificando o caçador. Fecha aspas. Eu quero até agradecer ao Padre Rafael, à equipe de produção do programa, que foi num texto assim para a gente de fundamental importância para dizer que lá já se vão 500 anos de colonização da América Latina,
Os colonizadores de hoje não são mais os portugueses, os espanhóis, as potências europeias, mas eu posso ser o colonizador do meu irmão. Um grupo pode ser colonizador do outro grupo. A gente percebe que, infelizmente, o racismo, a discriminação, o fanatismo está crescendo muito no nosso continente. Então, de repente, as veias da América Latina continuam abertas e continuam sangrando. Então, inspirados nesse texto de Eduardo Galeano, que assim, se a gente olhar apenas do ponto de vista da poesia histórica deste texto, é fantástico, é maravilhoso, eu gostaria de dizer assim, a história, ela é sempre uma ação dinâmica feita de 3 tempos. Qual é a nossa missão? Sobretudo como cristãos, como cidadãos. Olhar para trás com gratidão, olhar para o presente com alegria e olhar para o futuro com esperança. É a grande proposta que está sendo feita, sobretudo nesse tempo mais desafiador que nós estamos vivendo. Padre Inácio, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Quero me colocar à disposição aqui do programa Parlatório, a programação da TV Pai Eterna, que é uma TV irmã, uma vez que somos todos redentoristas, e é sempre bom a gente refletir um pouquinho, é sempre bom a gente pensar sobre esses temas tão importantes como esse que me foi apresentado. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Eu agradeço também, com muita alegria e sinceridade, a sua companhia hoje. Muito obrigado. Até a próxima.